Patin caiu, mas isso não é nenhuma surpresa para os fãs e mais do que esperado desde o capítulo passado. E quem está agora surpreendendo todo o público é Shuji Hanma, derrotando mais membros da gangue Tóquio de Manji com as suas próprias mãos e sem usar nenhuma trapaça. E tem ainda muito mais pra gente ver nos spoilers do capítulo 252 de Tokyo Revengers, que depois da Golden Week voltamos com os semanais e seus grandes spoilers de todo sábado. E já começando com o primeiro tópico que foi revelado para nós, é o Hanma. Ele está ali de pé no meio de dois corpos que foram derrubados no chão. Era Kun e Hakai Shiba juntos jogados que foram derrotados. Nem foram capazes de aguentar a surra que o Shuji deu neles. E agora os próximos alvos são Shifuyo e Mitsuya, que estão na lista de assassinatos dele. E ainda diz com um enorme sorriso estampado em seu rosto, diretamente para seus dois inimigos. Shifuyo, Mitsuya, vocês vão me divertir mais um pouco, não vão? E se vocês notarem um pequeno detalhe um pouco mais de perto na cara do Hanma, ele nem se machucou, somente alguns arranhões no seu rosto, feridas superficiais que ele mal deve ter sido tocado no meio da batalha. E deve ser por causa disso mesmo que ele queria ir contra aqueles que já venceram contra os outros mais fortes da gangue da Kanto e acabaram ficando cansados disso. E o Hanma tinha todo o conhecimento desses fatos, já que estava ao lado do Mike observando toda a batalha. E ao ver que estavam enfraquecidos, usou essa grande oportunidade. E é provável que Mitsuya e Shifuyo caiam os dois juntos dos outros, já que desde muitos arcos atrás, o Hanma consegue ser bem mais forte em comparação a alguns outros membros que são considerados coadjuvantes. E sem mencionar o grande cansaço que eles devem estar por terem levado uma bela de uma surra antes de vencer. E o próximo spoiler que foi mostrado é do Inui com o Kokonui, que agora estão lutando como uma dupla, um do lado do outro, protegendo as costas do seu amigo. E finalmente estamos vendo uma continuação direta do capítulo da semana retrasada. Não estão adicionando mais lutas do nada, mais combate, para que a gente fique confuso sem entender o que está acontecendo. E no meio dessa grande batalha, o próprio Kokonui revela toda a verdade, pelo qual ele esteve guardando esse tempo, de que ele não aceitou a morte da Kani-san, mesmo depois de todos esses anos que passou daquele ocorrido. E por isso ele ficou tão obcecado e ganancioso com dinheiro, que ele ia usar para salvar ela, mas acabou sendo tarde demais. E passou a acreditar que o dinheiro era tudo, nada mais importava, nem mesmo a amizade. E ele se desculpa com o Inui por isso. E ele vai finalmente esquecer a Kani-san e seguir o seu amigo, já que eles são verdadeiros e melhores amigos, não são? E eles vão para o próprio inferno juntos, um ao lado do outro. E por esse pequeno discurso do Coco, podemos saber que ele não vai mais ficar do outro lado dos trilhos. E que ele também nunca foi uma pessoa ruim para início de conversa. Ele só estava ao lado do Mike por causa que era lá que ele produzia mais dinheiro do que nas outras gangues. E uma prova ainda de que ele nunca foi uma pessoa ruim desde o começo da Kanto é que se ele fosse, ele poderia muito bem ter deixado Takemichi morrer na Guerra das Três Deidades. Mas ainda assim o carregou até o Inui e os dois juntos levaram ele para o hospital. Além de recentemente ter salvado seu melhor amigo das garras do Benkei. E por essa frase final que ele disse, vamos para o inferno juntos, dá para saber que eles sabem muito bem que não são capazes de embater contra a dupla imbatível. Eles não podem vencer ou sabem que vão morrer de alguma forma ou outra. E como esperado, o Benkei não caiu completamente, assim como foi com outros personagens. Ele voltou a ficar de pé e está contra o Kokonui e o Inui junto de Wakasa. A única forma deles acabarem vencendo a antiga dupla da Black Dragons era que houvessem mais dois traidores da própria Kanto, meio que se inspirando no Kokonui de ter feito isso e ir contra o seu líder Mike praticamente. E os spoilers finais que nós tivemos, que são provavelmente os mais esperados por todo mundo, é de Patin versus Mike, para saber se o Sano matou o seu amigo ou se teve pelo menos um pouco de piedade para deixá-lo viver. E como eles são amigos desde a infância,
É meio óbvio que eles vão colocar um pouco do passado para se lembrar de algo e tentar mudar o Sanomanjiro. Eles começaram comentando sobre a época da formação da Toman, de que o pai estava tão feliz de quando Mike o convidou para entrar na Toman. Ele já estava contente só de poder sempre seguir o Mike onde quer que ele fosse. Mas ainda assim, continuava sendo lerdo e burro bastante para não entender nem um pouco do que ele queria de verdade, mas só ligava que o Sano continuasse sorrindo e rindo com todos os outros, porque todos amam ele. Finalmente, depois de muitos capítulos, nós vemos pelo menos um painel do Mike sorrindo, mesmo que seja no passado. E até mesmo boa parte do fandom tem a mesma opinião do Patin, de que todos amam ele e alguns até demais. Mas eu não sei se vocês notaram, mas teve um pequeno erro nessa história ou traduziram errado. Porque o Patin não foi convidado para a Toman pelo Mike. Ele estava literalmente presente no mesmo dia da criação da gangue. É até mesmo demonstrado há muitos capítulos atrás que ele é um dos membros fundadores da Tokyo Dimanji, junto do Baji, Mike, Draken e muitos outros. Eles estavam lá principalmente para ir contra a própria Black Dragons. E eu não acho que seja praticamente só um engano. E mais se for, ele só prova cada vez mais no roteiro desse capítulo que ele tem furo e quão rápido Ken Wakui quer finalizar o mangá de Tokyo Revengers. Já que ele chegou a um ponto no qual não dá mais para voltar atrás. Ele foi lá e pegou uma das histórias mais importantes de todo o mangá de Tokyo Revengers e distorceu ela para que aparecesse de outra forma nesse capítulo, simplesmente do nada. Ele não tá mais fazendo sentido com a história dos personagens que ele mostrou antes para agora. E agora, além da rapidez dos capítulos, a gente vai ter que falar do problema que tem nessa história. Mas colocando isso de um caso à parte, um pouco mais de lado, mesmo sendo amigo de infância do Mike, ele não pareceu ter nenhum pingo de piedade na hora de ir contra o par. E nós vemos no meio da luta que ele foi derrotado com uma facilidade enorme, somente 3 chutes do Mike foram suficientes para que ele caísse no chão. E sendo sincero com vocês, eu esperava um pouquinho mais do Patin, por ser um dos membros fundadores, muito forte, já foi preso, e desde o arco da própria Mobius, ele vem se mostrando que é um pouco mais forte. Mas poxa, nem para dar um soco na cara do Mike seria o suficiente para poder pelo menos deixar o fandom mais contente. E não só perder e cair que nem um saco de batata jogado no chão. Mas antes de ser completamente derrotado, o Patin fez uma última pergunta. Mike, você é feliz? E eu tenho certeza que sem seus amigos, sem o Draken, sem seus irmãos e sua família, não tem como ele estar feliz naquela gangue. Ainda mais que eu nunca vi ele sorrindo nenhuma única vez enquanto passou para Canto de Manji. Só vem piorando a situação dele mais e mais. E mesmo sem ele ter respondido essa pergunta para o Patin, ela pode ter significado um pouco maior no futuro, algo a mais que represente o coração dele ficando um pouco mais amolecido, ou até mesmo algum personagem como Takemichi repetindo essa mesma frase direto para ele, fazendo ele se lembrar de quando literalmente fez um de seus amigos de infância praticamente se curvar a ele. Mas pelo menos deu pra perceber que o Mike levou o Patin a sério, já que removeu aquela capa da Canto de Manji da mesma forma que ele fez na Batalha das Três Divindades. Mas o que deu pra perceber claramente é por causa que ele está conseguindo virar o jogo contra a Tokyo de Manji. Muitos estão sendo derrotados agora e outros nem mesmo estão aparecendo de novo. Mas ainda há um longo caminho a percorrer até o final dessa batalha. Mas lembrando para todo mundo que terça-feira temos o lançamento oficial do capítulo 252 de Tokyo Revengers, para que a gente saiba mais o que esses spoilers realmente querem dizer e mostrar para nós pelo próprio autor Ken Wakui. Mas então até lá, eu espero ter todos vocês aqui com a gente todas as semanas, para você que é fã do conteúdo de Tokyo Revengers. Eu espero ver todos vocês no próximo vídeo e até a próxima!